O Litoral na TV, toda semana, traz dicas sobre direitos do consumidor. Aqui você já viu assuntos como FGTS, financiamento de veículos, planos de saúde e muito mais. Confira as dicas de hoje com quem entende do assunto. Hoje vamos falar sobre erros médicos. De acordo com o advogado Fabrício Pozo, eles são mais comuns do que pensamos e os pacientes precisam sempre estar muito atentos ao prontuário médico. Na verdade, quando a gente fala de erros médicos, existe uma gama muito grande de situações que podem ser consideradas erros médicos. Mas basicamente, para a gente poder falar para o público conseguir entender, o erro médico é, na verdade, quando o médico acaba pisando na bola. Seja em relação ao diagnóstico de um paciente, seja em relação quando o médico acaba fazendo aí alguma barbeiragem em relação ao tratamento do paciente, seja um problema relacionado a alguma cirurgia. Então, na verdade, o médico pode acabar errando em relação a isso. É muito importante, na verdade, que se observe essa situação nos tratamentos que são feitos e principalmente nas condutas que o médico toma com você, paciente. Atualmente existem duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro é a questão do prontuário médico. Você, paciente, tem direito, tem acesso ao seu prontuário médico. Você tem que saber, na verdade, tudo o que aconteceu com você dentro do hospital. Tudo que o médico, todos os medicamentos, todos, na verdade, a forma que o médico atuou, tudo aquilo que foi feito, para que objetivamente a situação esteja documentada. E segunda coisa é o que a gente chama de um termo de consentimento informado. Isso é muito importante. O que é esse termo de consentimento informado? Lembre-se que toda vez que você for fazer uma cirurgia, toda vez, na verdade, que você vai se submeter a um tratamento, o médico precisa explicar a você de uma maneira extremamente simples para que você consiga compreender a forma que esse tratamento vai se desenvolver, a forma que essa cirurgia vai ser realizada, os riscos que isso podem eventualmente ocorrer. Se o médico não faz isso, se ele não dá para você, não te explica essa situação, não presta a você os esclarecimentos, você, na verdade, é uma pessoa que não foi informado sobre isso e, portanto, você não manifestou a sua concordância com essa forma do tratamento, com essa cirurgia, não deu a sua ciência ou a sua aquiescência com essa situação. E, portanto, se acontecer algum problema nessa intercorrência, os médicos podem vir a ser posteriormente responsabilizados. Então existe uma necessidade muito grande, tem que se tomar cuidado, tanto para com os médicos, quanto especificamente para com os pacientes. Nós, ultimamente, no nosso ramo profissional de advocacia, de direito, nós temos dado várias palestras para poder explicar tanto aos médicos como eles conseguem fazer para resguardar os seus direitos perante os pacientes, como também em várias associações relacionadas a esses pacientes para saber como buscar os seus direitos perante os médicos. É muito importante, na verdade, que diante de um erro médico, diante de algo que se suspeite um erro médico, tanto uma parte quanto a outra consultem automaticamente um advogado, procurem, na verdade, uma situação para poder, um profissional para poder, na verdade, ter uma solução para o seu problema. Porque hoje em dia, infelizmente, maus profissionais existem em todas as categorias. Acidentes nós sabemos que acontecem, infelizmente, mas nenhuma das duas partes, seja médico, seja paciente, podem, na verdade, ficar a descoberto quando essa situação acaba acontecendo. Segundo o advogado, na suspeita de um erro médico, o paciente deve obter o próprio prontuário. Além disso, será preciso o apoio de um advogado. A primeira coisa que o paciente tem que fazer é buscar de maneira objetiva o seu prontuário médico. Há necessidade de um profissional do direito avaliar o prontuário médico do paciente. Esse documento é direito dele. Ele, paciente, tem acesso a esse prontuário. Basta fazer um requerimento ao hospital, pagar eventualmente alguma tarifa que o hospital venha cobrar e ter esse documento.
Esse prontuário é o primeiro documento essencial para que se possa tomar conhecimento e para que se possa fazer alguma coisa em relação ao primeiro passo para se observar se existe ou não um erro médico. Segunda coisa, procurar rapidamente um profissional especializado nesse tipo de matéria, especializado em direito médico, especializado em erro médico, para que esse profissional possa, juntamente com a sua equipe, poder identificar onde ocorreu o erro, para que possa posicionar a parte, para que possa avaliar essa situação e automaticamente ingressar com o processo. Vale lembrar que atualmente o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, protege o paciente relacionado a isso, não somente em questão de responsabilidade, tanto dos médicos quanto dos planos de saúde, quanto das clínicas credenciadas, vários tipos de situação como essa que podem servir aí, quando tomadas medidas rápidas, podem servir para poder auxiliar o paciente a conseguir mais rápido uma indenização, a não perder, aí deixar muito tempo passar e perder a prova, porque automaticamente hoje em dia, para essas situações de erro médico, as provas do processo são essenciais. Isso que não pode se deixar perder ao longo do tempo. Portanto, prontuário médico e procurar um profissional especializado é algo realmente necessário para poder solucionar esse tipo de situação.